Sou Alberto Jaim, eu sou colombiano, estou morando recentemente em São Paulo. Como é a sua cidade na Colômbia? Eu sou do Caribe, eu nasci no Caribe, uma cidade bem pequena, mas eu morava em Medellín antes de chegar ao São Paulo. E por que você veio aqui para o Brasil? Eu sempre estava apaixonado por o país, por o Brasil, de criança. Eu já viajado antes, 4 vezes que eu estou aqui no Brasil. E eu sempre estava apaixonado pela cultura, pela geografia do país e sei muito da história do país também. Então eu tenho um sonho de fazer minha vida toda aqui e de estudar e continuar minha formação aqui em São Paulo. E por isso eu cheguei para essa viagem, eu cheguei para estudar e estou ficando. E como você faz para aprender o português? Eu comecei faz muitos anos, porque eu comecei com um livro que é de dormis para português, assim eu comecei. Depois eu me apaixonei pela música, pela bossa nova. Então eu escutava muito e agora mais estou como na comunicação constante com as pessoas, então eu acho que com isso eu consegui aprender. Fiz também um curso, mas eu acho que realmente eu aprendi mais foi com a comunicação, com o bate-papo com as pessoas. Bom, que eu estou conseguindo agora, é assim. Como é a sua vida na Colômbia? Bom, na Colômbia eu sou médico lá. E também sou artista plástico. Eu fiz essas duas profissões. Lá é bem tranquila. Eu acho que eu morado em várias cidades da Colômbia. Eu acho que eu sou colombiano, não sou exatamente de uma cidade precisa, eu sou de várias cidades da Colômbia. Alguma coisa de essas cidades ha feito em mim coisas que eu sou o que hoje eu sou. Mas eu acho que, em geral, que eu sou latino-americano e eu precisava também de acolher coisas do Brasil para a minha formação como pessoa. Lá eu aprendi muitas coisas da vida, mas eu acho que preciso mais e eu acho que por isso mesmo é que eu estou aqui também, porque ainda preciso de viver mais coisas que eu quero para mim. O que te influenciou a ser médico? Realmente eu não queria ser médico, eu queria ser artista. Mas a vida levou para lá, também na família. Eu acho que quando cresce em um meio um pouco de desigualdades sociais, você precisa de se esforçar para sair. Então, eu sempre fui um bom estudante e eu consegui ter umas muito boas avaliação para entrar na universidade, em uma universidade pública. Lá fazem uma coisa parecida aqui que é o Enem. Então, lá fazem também para ingresso à universidade. Eu tive uma boa avaliação. Então, eu consegui fazer a formação de medicina. E eu estava trabalhando nisso e eu fiz outros mestrados na formação. Eu lá também trabalhei como médico experto em HIV. E isso foi meu último trabalho lá. Mas eu sempre queria ser psiquiatra e isso é um dos objetivos que eu quero fazer aqui no Brasil. Eu também consegui formar nas artes plásticas, então é outra coisa que eu também quero desenvolver no Brasil, porque eu acho que o Brasil se tem como uma coisa mais esforçada para a gente estar mais cerca das artes, então eu acho que eu posso realizar isso aqui no Brasil. Mas agora eu sinto que eu sou médico lá, eu já tenho um certo carinho pela medicina, já muito mais forte, mas eu não sei se quero ser um médico normal, convencional, eu quero ser um médico que seja mais lá do normal e por isso é que quero integrar a psiquiatria para levar a medicina à saúde mental e espalhar
onde realmente se consiga benefício do melhoramento mental das pessoas. E eu acho que aí entra o arte. Eu acho que o arte também está aí presente para fazer isso, que é o objetivo que eu quero te cumprir. Você falou agora há pouco sobre artes. O seu primeiro contato com as artes foi na criança ou depois de grande? Foi de criança. Eu lembro que eu sempre nas aulas de artes da escola, eu fazia os melhores trabalhos de arte. Eu sempre estava desenhando mapas. Para mim, isso era sempre o que eu fazia. No meu tempo livre de criança, o que eu fazia era desenhar mapas e ler sobre mapas, sobre geografia, sobre os países, sobre os continentes, sobre o relieve, sobre os rios do continente de América do Sul. Eu sempre estava. É por isso que mesmo que eu fiz aqui tatuagem de América do Sul, porque eu sou muito apaixonado por minha latinidade. Então isso foi começando a crescer através do tempo, até que eu fiz formação. 5 anos de formação nas artes. Agora há pouco você mostrou a sua tatuagem sobre a América do Sul. Quantos países daqui você já conheceu até agora? De América do Sul eu conheci já Argentina, Chile e Brasil. O que você achou da experiência nesses países? Bom, todos temos como coisas muito similares, porque somos países latino-americanos, não? Mas eu sempre falo o mesmo, é uma comparação que eu acho que a Colômbia se parece muito ao Brasil, mais que a Argentina, que o Chile. Acho que é um pouco por a tropicalidade do país. Acho que eu acho que a diferença realmente é pela língua, porque sinto muitas coisas em comum entre nós. Mas só que o país do Brasil é muito mais grande, né? 5 vezes a Colômbia, e também está melhor economicamente, mais evoluída em algumas temáticas sociais. Mas ainda eu acho que preciso de conhecer mais sobre todos os países andinos, né? A Venezuela é um país que eu gostaria de conhecer também, que é muito parecido a nós, a Colômbia. Fomos de um país bem grande no século XVIII, a Gran Colômbia. Mas eu acho que são viagens que eu vou fazer de turismo. Realmente minha decisão é morar aqui no Brasil. Eu acho que minha alma quer isso. A vida noturna colombiana lembra a brasileira também? É parecida, sim, é muito parecida. Porque nós temos muitas música tropical, então nós somos muito alegres e nós temos uma vida bem apaixonante e gostamos muito de bailar e de estar com amigos e ir a festas. É bem parecido, só que os gêneros musicais são diferentes. Mas lá temos o gênero assim para os jovens, que está agora assim de moda, é o reggaeton, não? E aqui é o funk, que realmente é como o reggaeton brasileiro. E é uma coisa bem parecida também, que nasceu as ruas. Então, agora é o que realmente está nas festas. Mas eu gosto mais também da música tropical, da salsa, do merengue, de música tradicional colombiana. Para dançar, sim, para dançar assim, mas para minha vida assim, só na casa ou para outras coisas assim, eu sempre estou como escutando música mais tranquila, como bossa nova. Eu gosto muito da bossa nova. E também quando eu vou para treinar, ou vou fazer alguma coisa, eu vou com meu fone, eu vou escutando pagode, samba, porque é outra coisa que eu gosto também. E do pop, que também o pop em espanhol, que eu também escuto muito demais. O que curte da música brasileira? No pagode, eu acho que eu gosto do pagode porque, não sei, tão romântico que lembra para mim a salsa romântica.
que é uma coisa que eu gosto muito. O pagode são romântico, sempre falando do amor, da saudade, de coisas bem lindas. Eu acho que isso me apaixona e faz-me pensar em coisas bem bonitas para a minha vida em um amor, na temática do amor. Do tempo que você está aqui no Brasil, você já conheceu quantos lugares até agora? Bom, eu he estado quatro vezes aqui no Brasil, né? Eu conheci Rio de Janeiro, Paraty, conheci também Uachuva, eu conheci Minas Gerais e alguns povoados de Minas Gerais e BH. E São Paulo. Não, mas eu quero conhecer ainda mais. É tão grande o país, que tantos lugares para conhecer. Eu quero conhecer o Nordeste, que agora é como meu destino para conhecer. Mas todo mundo fala tão bom de o Nordeste que eu tenho muita vontade de ir lá. Mas bom, tem que esperar um pouco, porque eu tenho alguns projetos e propósitos aqui em São Paulo, mas com certeza vou fazer isso. Eu quero conhecer também o Sul, mas eu acho que o Sul é um pouco mais tranquilo e eu gosto mais do sol, da praia, da gente, dos drinks. Então, o Nordeste para mim é o que sigue para conhecer no Brasil. No que você se identifica com os brasileiros? Bom, eu acho que eu tenho alma brasileira. Eu tenho sempre um sonho que eu morava na Mata Atlântica e eu sempre estava ao lado de um cavalo e que eu era como um trabalhador de um fazendeiro do século XIX, de um português que chegava aqui. Sempre tenho esse sonho e eu sei que era na Mata Atlântica. Eu sempre me identificado, não sei porquê, uma coisa bem profunda do inconsciente, eu acho. E quando eu estou aqui eu me sinto tão bem, eu acho que faz parte desse país. Eu sinto que tenho uma conexão bem forte. Bacana. E de resto, quais são os seus sonhos futuros para o Brasil? Os outros? Bom, meus projetos, eu quero ser psiquiatra aqui, eu quero ser minha medicina aqui. Então, meus projetos são fazer a revalidação e fazer o ingresso para fazer residência médica. Isso é o que eu tenho projetado para o ano que vem, não? E também eu quero continuar desenvolvendo-me no arte e ter a oportunidade de chegar ao mundo da arte de São Paulo, de Rio de Janeiro e fazer sucesso também com isso. Eu acho que, primeiro que tudo, eu quero conseguir estabelecer aqui, né? De poder manter e depois disso conseguir estes objetivos que eu tenho o outro ano. E depois disso eu acho que vendrão outras coisas, porque são etapas, não? E para mim esta é uma etapa. Eu já tinha muitas etapas na minha vida e agora estou nesta. É como que uma etapa de transição e depois eu imagino que quando eu consiga esses objetivos vou a planejar outros ou vou a desenhar outros e aí então eu vou a realizar. Você vai realizar? Com certeza.